Esta é a história real de Dominique, uma criança inglesa que nasceu com uma marca peculiar na coxa direita, uma cicatriz que ninguém conseguia explicar. Seus pais, uma família cristã tradicional, jamais imaginaram que essa marca seria a chave para desvendar um mistério que mudaria para sempre sua compreensão sobre a vida. Quando Dominique ainda era um bebê, algo extraordinário começou a acontecer. Cada tentativa de dar-lhe banho se transformava numa experiência aterrorizante. O pequeno berrava desesperadamente sempre que sua mãe ou avó tentavam colocá-lo na água. Os gritos eram tão intensos, tão carregados de pânico, que a família ficava perturbada. Era mais que o medo comum que algumas crianças têm da água. Era algo visceral, primitivo, como se cada gota que tocava sua pele despertasse uma memória terrível, guardada nas profundezas de sua alma. A família, desconcertada, acabou desistindo dos banhos tradicionais e passou a usar apenas uma esponja para higienizar a criança. Para os pais de Dominique, aquilo era apenas uma fase estranha que passaria com o tempo. Afinal, crianças têm medos inexplicáveis, não é mesmo? Mas havia algo diferente naqueles gritos. Algo que fazia o coração dos adultos se apertar de uma forma que não conseguiam compreender. A avó de Dominique, uma senhora observadora e carinhosa, notava como o menino reagia não apenas à água, mas também à própria cicatriz em sua coxa. Sempre que alguém se aproximava daquela marca, ele ficava inquieto, como se uma lembrança dolorosa tentasse emergir das profundezas de sua mente infantil. Os meses passaram e o comportamento peculiar de Dominique permanecia. A fobia da água não diminuía e a marca em sua perna continuava sendo um mistério médico. Os profissionais de saúde que a examinaram não conseguiam explicar sua origem, já que não havia histórico de cirurgia ou acidente que justificasse aquela cicatriz tão específica. E então, quando Dominique começou a desenvolver suas primeiras palavras, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Uma revelação que nenhum membro da família esperava e que mudaria para sempre a forma como enxergavam a vida, a morte e os mistérios que conectam uma existência à outra. O momento que mudaria tudo chegou de forma inesperada, como costumam chegar as grandes revelações da vida. Dominique tinha pouco mais de 2 anos quando começou a formar suas primeiras frases completas. Era uma criança normal em todos os aspectos, brincalhona e curiosa, exceto por aquela estranha fobia da água que continuava intrigando toda a família. Num dia aparentemente comum, a avó de Dominique estava cuidando dele enquanto os pais trabalhavam. A criança brincava no chão da sala quando, sem qualquer provocação, começou a mexer na própria cicatriz da coxa. A avó, que sempre evitava tocar naquela marca por ver como o neto ficava agitado, decidiu fazer algo diferente naquele momento. Com delicadeza, ela estendeu a mão e tocou suavemente a cicatriz. Esperava que Dominique se afastasse ou começasse a chorar, como sempre acontecia. Mas desta vez foi diferente. O menino olhou diretamente nos olhos da avó e disse algo que fez o sangue dela gelar nas veias. "Um homem no navio fez isso em mim com uma faca", disse Dominique com uma naturalidade assustadora. A voz era de uma criança pequena, mas as palavras carregavam um peso que não pertencia àquela idade. "Saiu muito sangue, todo coberto de sangue", continuou, como se estivesse descrevendo algo que havia acontecido na semana anterior. A avó sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Aquelas palavras não poderiam vir da imaginação de uma criança de 2 anos. Dominique nunca havia estado em um navio, nunca havia visto violência, nunca havia presenciado ferimentos graves com sangramento. Como poderia conhecer conceitos tão específicos sobre facas e navios? Mas Dominique não havia terminado sua revelação. Com a mesma tranquilidade perturbadora, continuou relatando o que havia acontecido após o ferimento. "Caí na água e morri afogado." A palavra "morreu"
pronunciada por aquela criancinha, ecoou pela sala como um sino fúnebre, deixando a avó completamente sem palavras. O conceito de morte não era algo que a família havia discutido com Dominique. Como uma criança tão pequena poderia não apenas compreender a morte, mas relatar sua própria experiência com ela? E mais intrigante ainda, como aquela narrativa se conectava perfeitamente com sua inexplicável fobia da água. A avó permaneceu imóvel por alguns instantes, processando o que acabara de ouvir. Não era fantasia infantil. Não era brincadeira. Havia uma veracidade naquelas palavras que ultrapassava qualquer explicação racional. Era como se Dominique estivesse relatando uma memória real, vivida, dolorosa. Quando os pais chegaram em casa naquela noite, encontraram a avó visivelmente abalada. Ela relatou cada palavra que Dominique havia dito, cada detalhe da conversa. Inicialmente, tentaram encontrar explicações lógicas. Talvez ele tivesse ouvido algo na televisão, talvez fosse apenas coincidência. Mas, quanto mais analisavam, mais evidente se tornava que aquilo transcendia qualquer explicação convencional. E assim começou uma jornada que levaria essa família cristã tradicional a questionar tudo o que acreditavam sobre vida, morte e alma. As palavras de Dominic causaram um impacto profundo na família Harrison. Durante os dias que se seguiram àquela revelação extraordinária, seus pais se pegaram observando cada gesto do filho, cada reação, procurando sinais que pudessem explicar aquela manifestação tão perturbadora e ao mesmo tempo fascinante. A conexão entre a cicatriz, a narrativa sobre o navio e a fobia da água era impossível de ignorar. Como uma criança de 2 anos poderia inventar uma história tão coerente e detalhada? E mais importante, como explicar que aquela narrativa oferecia finalmente uma explicação lógica para o medo inexplicável que Dominique tinha da água desde bebê? A mãe de Dominique começou a fazer perguntas cuidadosas ao filho, tentando entender melhor o que ele se lembrava. Não queria influenciar as respostas da criança, mas sentia a necessidade de compreender a extensão daquelas memórias. Cada conversa revelava novos detalhes que deixavam a família ainda mais perplexa. Dominique descrevia o navio com detalhes surpreendentes para sua idade. Falava sobre homens trabalhando, sobre o movimento das águas, sobre como se sentia antes do terrível incidente que marcou o fim daquela vida. Suas descrições eram específicas demais para serem produto da imaginação de uma criança tão pequena. O que mais impressionava a família era a naturalidade com que Dominic falava sobre aquela experiência. Não demonstrava trauma nem medo ao relembrar os eventos. Era como se estivesse contando sobre um filme que havia assistido, mas com a particularidade de que ele era o protagonista daquela história. A fobia da água, que antes era um mistério médico, agora ganhava uma explicação que, embora difícil de aceitar, fazia sentido perfeito. Se Dominic realmente havia morrido afogado em uma vida anterior, seu terror da água atual seria uma resposta natural de uma alma que carregava a memória daquele trauma. Durante as semanas seguintes, a família Harrison se viu numa encruzilhada entre suas crenças cristãs tradicionais e a evidência crescente de que seu filho pequeno possuía memórias de uma existência anterior. Como conciliar a fé que professavam com uma experiência que parecia contradizer seus ensinamentos sobre vida após a morte? O pai de Dominique, inicialmente cético, começou a questionar suas próprias convicções. Havia crescido acreditando que vivemos apenas uma vida terrena antes de partir para a eternidade. Mas como explicar o que estava presenciando em sua própria casa, com seu próprio filho? A mãe, por sua vez, sentia uma mistura de fascínio e preocupação. Por um lado, estava testemunhando algo extraordinário que poucos pais têm o privilégio de experienciar. Por outro, temia pelas implicações daquela descoberta para o desenvolvimento emocional e espiritual de Dominique. Eles começaram a pesquisar, discretamente, sobre casos similares.
Descobriram que não estavam sozinhos naquela experiência. Outros pais ao redor do mundo haviam passado por situações semelhantes, sempre com a mesma mistura de incredulidade e aceitação gradual da realidade que se apresentava diante deles. E então, algo inesperado aconteceu. O medo de Dominique em relação à água começou a mostrar sinais de melhora. Era como se, ao verbalizar suas memórias, algo dentro dele tivesse encontrado paz. A transformação gradual de Dominique, após compartilhar suas memórias, foi um fenômeno que fascinou e tranquilizou sua família. Era como se, ao dar voz àquelas lembranças guardadas nas profundezas de sua alma, algo terapêutico houvesse acontecido. A fobia intensa da água, que havia dominado seus primeiros anos de vida, começou a diminuir de forma notável. Os pais observavam com admiração e alívio como seu filho pequeno estava se libertando de um medo que parecia irracional, mas que agora ganhava uma explicação profunda e tocante. Era a prova viva de que nossa alma carrega experiências além do que nossa mente consciente consegue compreender. Peter e Mary Harrison, os pesquisadores que documentaram este e outros casos similares na Inglaterra, ficaram profundamente impressionados com a história de Dominic. Eles haviam coletado 26 casos de crianças inglesas que manifestaram memórias de vidas passadas, mas poucos eram tão detalhados e coerentes quanto o do pequeno Dominique. O que tornava o caso ainda mais extraordinário era a presença da marca de nascença, que correspondia perfeitamente à narrativa da criança. Essa cicatriz na coxa direita não era apenas uma coincidência. Era uma evidência física que corroborava as memórias relatadas por Dominique. Na pesquisa mundial sobre reencarnação, casos como este são considerados os mais convincentes pelos estudiosos. A família Harrison representava um exemplo perfeito de como famílias cristãs tradicionais podem se deparar com experiências que desafiam suas crenças estabelecidas. Eles não buscavam por fenômenos paranormais, não tinham interesse prévio em reencarnação. Pelo contrário, eram pessoas de fé sólida que se viram confrontadas com uma realidade que não conseguiam ignorar. O processo de aceitação não foi simples nem imediato. Houve momentos de dúvida, questionamentos profundos sobre suas convicções religiosas, conversas longas entre o casal tentando entender como integrar aquela experiência em sua visão de mundo. Mas a evidência era impossível de negar. Dominique nunca havia sido exposto a histórias sobre navios, nunca havia presenciado violência, nunca havia visto ferimentos graves. Sua família vivia uma vida simples e protegida, longe de influências que pudessem plantar aquelas imagens em sua mente infantil. As memórias vinham de dentro, de um lugar profundo e autêntico. Com o passar do tempo, a família começou a ver aquela experiência não como uma contradição de sua fé, mas como uma expansão de sua compreensão sobre os mistérios de Deus e da existência. Talvez a vida fosse mais complexa e maravilhosa do que haviam imaginado. Talvez a alma humana carregasse jornadas muito mais extensas do que uma única existência terrena. Os Harrison descobriram que não estavam sozinhos em sua experiência. Através de suas pesquisas, encontraram dezenas de outras famílias cristãs que haviam passado por situações similares. Todas enfrentaram o mesmo conflito inicial entre fé e evidência, e todas chegaram à mesma conclusão. A experiência de seus filhos era real e transformadora. O caso de Dominique tornou-se um marco importante na documentação de memórias de vidas passadas em crianças ocidentais. Sua história oferece esperança para outras famílias que possam estar vivenciando situações similares, mostrando que é possível conciliar fé e experiência extraordinária. A história de Dominique Harrison representa muito mais que um caso isolado de memórias de vida passada. Ela simboliza a ponte entre mundos diferentes, o da ciência e da espiritualidade, o da tradição cristã e dos fenômenos que desafiam explicações convencionais. É uma história que nos convida
a expandir nossa compreensão sobre a natureza da existência humana. O que torna o caso de Dominique particularmente significativo é sua capacidade de tocar corações, independentemente das crenças pessoais de cada um. Seja você cético ou crente, cristão ou de qualquer outra fé, a sinceridade daquela criança pequena falando sobre sua morte traumática com tamanha naturalidade desperta algo profundo em nossa alma. Os pesquisadores Peter e Mary Harrison, ao documentar este caso junto com outros 25 similares, prestaram um serviço inestimável à humanidade. Eles mostraram que o fenômeno das memórias de vidas passadas em crianças não é exclusivo de culturas orientais, que tradicionalmente acreditam na reencarnação. Acontece também no Ocidente, em famílias cristãs, com a mesma autenticidade e riqueza de detalhes. A transformação da fobia de Dominique, após relatar suas memórias, oferece uma lição poderosa sobre o poder curativo de dar voz às nossas experiências mais profundas. Quando conseguimos expressar aquilo que nossa alma carrega, algo mágico acontece. A cura vem não através de medicamentos ou terapias convencionais, mas através do reconhecimento e aceitação daquilo que somos em nossa essência mais verdadeira. Para a família Harrison, aquela experiência foi um divisor de águas. Eles aprenderam que a vida é muito mais rica e complexa do que imaginavam, que nossa existência pode se estender além das fronteiras de uma única vida terrena, que a alma humana carrega mistérios que apenas começamos a compreender. O caso também nos ensina sobre a importância de ouvir verdadeiramente nossas crianças. Quantas vezes descartamos as palavras dos pequenos como fantasia ou imaginação? Quantas revelações perdemos por não dar atenção suficiente ao que eles têm a nos dizer? A avó de Dominique nos mostra que um gesto simples de curiosidade e acolhimento pode abrir portas para descobertas extraordinárias. A cicatriz de nascença, que correspondia perfeitamente à narrativa de Dominique, nos lembra que carregamos em nosso corpo físico as marcas das experiências de nossa alma. Não somos apenas carne e osso, mas seres complexos que integram aspectos físicos, emocionais e espirituais de formas que ainda estamos aprendendo a compreender. Para aqueles que questionam a veracidade de casos como este, vale lembrar que a sinceridade de uma criança pequena é um dos testemunhos mais puros que podemos encontrar. Dominique não tinha motivos para inventar aquela história. Não possuía conhecimento prévio que justificasse seus relatos. Não buscava atenção ou benefícios. Ele simplesmente compartilhou o que sua alma lembrava. E, ao fazer isso, ofereceu a todos nós um vislumbre dos mistérios que cercam nossa existência. Uma janela para possibilidades que talvez sejam muito mais reais do que ousamos imaginar. E enquanto a primeira metade desta história se encerra, sabemos que há muito mais para descobrir sobre o pequeno Dominique e o impacto duradouro que suas revelações tiveram em todos ao seu redor. A história de Dominique Harrison nos leva a refletir sobre quantos outros casos similares podem estar acontecendo silenciosamente ao redor do mundo. Quantas famílias podem estar vivenciando experiências extraordinárias com seus filhos pequenos, mas preferem manter em segredo por medo de serem julgadas ou incompreendidas? O trabalho pioneiro de Peter e Mary Harrison revelou que a Inglaterra, um país de tradição cristã consolidada, abriga dezenas de casos documentados de crianças com memórias de vidas anteriores. Isso nos faz questionar se o fenômeno é realmente raro ou se simplesmente não recebe a atenção que merece devido aos preconceitos e limitações de nossa sociedade atual. Dominique não foi a única criança estudada pelos Harrison a apresentar marcas de nascença relacionadas às suas memórias. Outros pequenos em sua pesquisa também carregavam sinais físicos que correspondiam às suas narrativas sobre mortes traumáticas em vidas passadas. Era como se o corpo atual preservasse as lembranças das experiências mais marcantes da alma.
A conexão entre trauma emocional de vidas passadas e fobias inexplicáveis na vida atual tornou-se um padrão observado não apenas pelos Harrison, mas também por pesquisadores renomados como o Dr. Ian Stevenson. Crianças que relatavam mortes violentas frequentemente desenvolviam medos específicos relacionados às circunstâncias de suas mortes anteriores. No caso de Dominique, a água representava não apenas um elemento natural, mas um gatilho poderoso que despertava memórias traumáticas guardadas em camadas profundas de sua consciência. Cada tentativa de banho reativava a lembrança daqueles momentos finais no navio, quando a água significou o fim de uma existência. Mas há algo profundamente esperançoso na história de Dominic que merece nossa atenção especial. Ao contrário do que poderíamos esperar, falar sobre suas memórias traumáticas não intensificou seu sofrimento. Pelo contrário, trouxe alívio e cura. É como se a alma precisasse apenas ser ouvida e reconhecida para encontrar paz. Essa descoberta tem implicações revolucionárias para nossa compreensão sobre trauma e cura. Talvez muitas das dificuldades emocionais que enfrentamos em nossa vida atual tenham raízes em experiências que transcendem nossa existência presente. E talvez a chave para a cura esteja não apenas na terapia convencional, mas na exploração respeitosa dessas camadas mais profundas de nossa experiência. A família Harrison enfrentou um dilema que muitas famílias em situações similares conhecem bem. Como compartilhar uma experiência tão extraordinária sem expor a criança a julgamentos ou pressões inadequadas? Como proteger a naturalidade e inocência de Dominic enquanto documentavam um fenômeno tão importante para a compreensão humana? A decisão de colaborar com os pesquisadores foi corajosa e generosa. Ao permitir que a história de Dominic fosse documentada e compartilhada, os Harrison ofereceram esperança e validação para outras famílias que poderiam estar passando por experiências similares em silêncio e solidão. O impacto da experiência estendeu-se muito além da família imediata. Vizinhos, amigos próximos e até mesmo profissionais de saúde que acompanharam o caso ficaram profundamente tocados pela autenticidade e naturalidade com que Dominic compartilhava suas memórias. Era impossível estar na presença daquela criança pequena e ouvir seus relatos sem ser movido por algo que transcendia explicações racionais. O que torna a história de Dominic ainda mais fascinante é a forma como ela se entrelaça com outros casos documentados pelos Harrison. Eles descobriram que memórias de vidas passadas em crianças seguem padrões específicos que se repetem independentemente da cultura, classe social ou background religioso das famílias envolvidas. A idade em que essas memórias se manifestam é notavelmente consistente. A maioria das crianças começa a falar sobre suas vidas anteriores entre os 2 e 4 anos, exatamente a faixa etária em que Dominic compartilhou suas revelações. É como se existisse uma janela específica na development humano, onde a conexão com existências passadas é mais acessível. Outro padrão intrigante observado pelos pesquisadores é a naturalidade com que as crianças abordam conceitos complexos como morte, violência e perda. Dominic falou sobre ser esfaqueado e morrer afogado com a mesma tranquilidade com que descreveria um passeio no parque. Essa ausência de trauma, ao relembrar eventos tão dramáticos, sugere uma perspectiva da alma que transcende o sofrimento físico. A precisão dos detalhes relatados pelas crianças é outro aspecto que impressiona os pesquisadores. Dominic não falou vagamente sobre estar em um navio. Ele descreveu especificamente como foi ferido com uma faca, quanto sangue saiu do ferimento, como caiu na água e como morreu afogado. Cada detalhe se encaixava perfeitamente com sua cicatriz de nascença e sua fobia da água. Os Harrison descobriram também que muitas dessas crianças demonstram conhecimentos e habilidades que não poderiam ter adquirido em sua vida atual. Algumas falam idiomas que nunca aprenderam. Outras
reconhecem lugares onde nunca estiveram, e algumas demonstram talentos específicos que não foram ensinados por suas famílias. No caso de Dominique, embora não tenha demonstrado habilidades náuticas específicas, sua descrição detalhada da vida em um navio sugeria familiaridade com aquele ambiente. Ele falava sobre o movimento das águas, sobre como os homens trabalhavam, sobre a rotina a bordo, como se aquilo fizesse parte de sua experiência pessoal. A reação da comunidade médica local ao caso de Dominique foi mista. Alguns profissionais mostraram-se curiosos e abertos a considerar explicações não convencionais, especialmente diante da conexão clara entre a cicatriz inexplicável e a narrativa da criança. Outros mantiveram-se céticos, preferindo buscar explicações dentro dos paradigmas médicos estabelecidos. Essa divisão de opiniões reflete um desafio maior que nossa sociedade enfrenta. Como integrar experiências extraordinárias em sistemas de conhecimento que foram construídos sem considerar tais possibilidades? Como expandir nossa compreensão científica para incluir fenômenos que desafiam nossas categorias atuais? A história de Dominique também nos convida a refletir sobre a natureza da memória humana. Se uma criança de 2 anos pode carregar lembranças detalhadas de experiências que transcendem sua vida atual, o que isso nos diz sobre a capacidade de armazenamento e transmissão de informações em nossa consciência? Talvez nossa memória seja muito mais vasta e complexa do que imaginamos. Talvez ela não se limite às experiências de uma única existência, mas funcione como um arquivo multidimensional que preserva as vivências mais significativas de nossa jornada espiritual através do tempo. E se isso for verdade, quantas outras revelações extraordinárias podem estar esperando para serem descobertas nas mentes inocentes de nossas crianças? À medida que Dominique crescia, sua família observava com fascínio como aquelas memórias intensas dos primeiros anos foram gradualmente se desvanecendo. É outro padrão comum observado pelos pesquisadores. As lembranças de vidas passadas tendem a diminuir conforme a criança se desenvolve e se integra mais profundamente em sua existência atual. Essa transição natural sugere uma sabedoria inerente no processo. É como se a alma permitisse apenas um vislumbre temporário do passado, o suficiente para resolver questões pendentes, como a fobia da água de Dominique, antes de se concentrar completamente na jornada presente. Uma vez que a cura emocional acontece, as memórias podem se retirar gentilmente para segundo plano. Os pais de Dominique relataram que, por volta dos 5 anos, ele raramente mencionava espontaneamente suas experiências no navio. Quando questionado diretamente, ainda se lembrava de alguns detalhes, mas sem a intensidade emocional dos primeiros relatos. Era como se aquela informação estivesse se movendo de sua memória consciente para camadas mais profundas de sua psique. Essa evolução natural trouxe alívio para a família, que temia que as memórias traumáticas pudessem afetar negativamente o desenvolvimento psicológico de Dominique. Pelo contrário, ele se tornou uma criança equilibrada, curiosa e sociável, sem sinais de perturbação emocional relacionados às suas revelações anteriores. A transformação completa de sua relação com a água foi talvez o aspecto mais notável de sua jornada. O menino que berrava histericamente durante tentativas de banho tornou-se uma criança que brincava alegremente na praia, nadava em piscinas e até demonstrava interesse por atividades aquáticas. A cura havia sido completa e duradoura. Esse resultado extraordinário oferece esperança para outros pais, que podem estar enfrentando medos inexplicáveis em seus filhos pequenos. A história de Dominique mostra que, às vezes, a solução para fobias aparentemente irracionais pode estar na exploração respeitosa de possibilidades que transcendem explicações convencionais. Os Harrison, em suas pesquisas continuadas, descobriram que casos como o de Dominique não são exclusividade da Inglaterra. Relatórios similares chegavam de diferentes países europeus, sempre seguindo padrões semelhantes. Crianças pequenas,
relatando memórias detalhadas de vidas anteriores, frequentemente acompanhadas de marcas de nascença ou fobias específicas. O trabalho pioneiro do casal britânico inspirou outros pesquisadores ao redor do mundo a documentar casos em suas próprias regiões. Gradualmente, estava se formando um corpo de evidências que sugeria que as memórias de vidas passadas em crianças poderiam ser um fenômeno global, muito mais comum do que se imaginava anteriormente. A Igreja Anglicana local, inicialmente preocupada com as implicações teológicas do caso de Dominic, eventualmente adotou uma postura mais aberta e reflexiva. Alguns clérigos começaram a considerar que talvez os mistérios de Deus fossem mais vastos e complexos do que suas doutrinas tradicionais contemplavam. Essa abertura espiritual representa uma evolução significativa no diálogo entre fé e experiência extraordinária. Mostra que é possível manter convicções religiosas profundas enquanto se permanece aberto a possibilidades que expandem nossa compreensão sobre a natureza divina e a jornada da alma humana. O caso de Dominic tornou-se um marco não apenas na pesquisa sobre reencarnação, mas também na integração harmoniosa entre espiritualidade tradicional e fenômenos que desafiam explicações convencionais. Anos depois de suas primeiras revelações, Dominic Harrison cresceu e se tornou um jovem adulto bem ajustado, cursando universidade e seguindo uma vida completamente normal. Ocasionalmente, quando perguntado sobre suas memórias de infância, ele sorri com uma mistura de nostalgia e mistério, lembrando-se vagamente daquelas experiências extraordinárias que marcaram seus primeiros anos. Às vezes tenho flashes, como imagens que aparecem de repente. Ele confidenciou anos mais tarde aos pesquisadores que acompanharam seu desenvolvimento. Não sei se são memórias reais ou apenas impressões que ficaram da história que eu contava quando criança. Mas uma coisa eu sei: aquela experiência mudou minha família para sempre. A transformação da família Harrison vai muito além da cura da fobia de Dominic. Seus pais desenvolveram uma compreensão mais profunda e compassiva sobre os mistérios da existência humana. Tornaram-se mais abertos a possibilidades espirituais, mais respeitosos com as experiências incomuns de outras pessoas, mais curiosos sobre as dimensões ocultas da realidade. A mãe de Dominic frequentemente é procurada por outros pais que passam por experiências similares com seus filhos. Ela se tornou uma fonte de apoio e orientação, compartilhando sua jornada de inicial ceticismo até a aceitação plena da realidade das memórias de vida passada. No começo, eu queria que tudo aquilo fosse apenas fantasia infantil, ela admite. Hoje, sou grata por ter presenciado algo tão extraordinário. O impacto do caso estendeu-se muito além da família imediata. Médicos locais começaram a considerar possibilidades não convencionais ao lidar com fobias inexplicáveis em crianças pequenas. Psicólogos infantis na região passaram a fazer perguntas mais abertas quando crianças demonstravam medos aparentemente irracionais, acompanhados de narrativas detalhadas. A escola que Dominic frequentou tornou-se um exemplo de como instituições educacionais podem acolher crianças que passaram por experiências extraordinárias, sem transformá-las em espetáculos ou casos especiais. Os educadores aprenderam a respeitar a naturalidade com que algumas crianças abordam conceitos profundos sobre vida e morte. Peter e Mary Harrison continuaram documentando casos similares por décadas, construindo um dos arquivos mais completos de memórias de vidas passadas em crianças ocidentais. Seus trabalhos inspiraram uma nova geração de pesquisadores, médicos e terapeutas a expandir suas perspectivas sobre a natureza da consciência humana. A história de Dominic também influenciou debates teológicos em várias denominações cristãs. Alguns teólogos passaram a explorar interpretações mais abertas sobre a natureza da alma e sua jornada através da eternidade. Outros desenvolveram frameworks que conseguem integrar experiências de vidas passadas com doutrinas cristãs fundamentais.
O que começou como uma simples fobia infantil da água transformou-se numa jornada de descobertas, que tocou vidas em múltiplas dimensões. Dominique, sem saber, tornou-se um pequeno pioneiro que abriu caminhos para uma compreensão mais ampla sobre os mistérios da existência humana. Sua cicatriz na coxa direita, que inicialmente intrigava médicos, tornou-se um símbolo poderoso da conexão entre corpo e alma, entre passado e presente, entre mistério e revelação. Uma pequena marca que carregava em si uma história épica de vida, morte, trauma e cura. E enquanto Dominic segue sua vida normal, sua contribuição para nossa compreensão sobre a natureza da alma humana permanece como um legado duradouro de esperança e possibilidades extraordinárias. A história de Dominic Harrison nos ensina que, às vezes, as revelações mais profundas sobre a natureza da existência humana chegam até nós através das vozes mais inocentes e puras. Uma criança de 2 anos, falando com naturalidade sobre sua morte em uma vida anterior, conseguiu abrir uma janela para mistérios que desafiam nossa compreensão científica e espiritual atual. O caso documentado pelos pesquisadores Peter e Mary Harrison em seu trabalho As Crianças que o Tempo Esqueceu representa muito mais que uma curiosidade paranormal. É uma evidência de que nossa alma pode carregar experiências que transcendem as fronteiras de uma única existência terrena, e que essas memórias podem ter propósitos curativos específicos em nossa vida atual. A conexão entre a cicatriz de nascença de Dominique, sua fobia da água e suas memórias detalhadas sobre morte por afogamento oferece uma das correlações mais convincentes já documentadas entre marcas físicas e lembranças de vidas passadas. É um caso que desafia céticos e oferece esperança para aqueles que buscam compreender os mistérios mais profundos da consciência humana. Para famílias que podem estar vivenciando situações similares, a jornada dos Harrison oferece um roteiro de como navegar essas águas desconhecidas com amor, respeito e mente aberta. Mostra que é possível manter convicções religiosas sólidas, enquanto se acolhe experiências que expandem nossa compreensão sobre os planos de Deus para nossa alma. A cura completa da fobia de Dominique, após compartilhar suas memórias, demonstra que nossa alma possui mecanismos de autocura que podem ser ativados quando damos voz às experiências mais profundas que carregamos. É uma lição poderosa sobre a importância de ouvir verdadeiramente nossas crianças e respeitar suas revelações, mesmo quando desafiam nossa compreensão atual. Hoje, décadas após aquelas primeiras revelações extraordinárias, Dominique vive uma vida plena e realizada. Sua contribuição para nossa compreensão sobre reencarnação e memórias de vidas passadas permanece como um testemunho duradouro de que somos seres muito mais complexos e misteriosos do que nossa ciência atual consegue explicar. Esta história nos convida a permanecer abertos às possibilidades extraordinárias que podem se manifestar em nossas vidas cotidianas. Nos ensina que os mistérios mais profundos da existência podem estar escondidos nas experiências aparentemente simples de uma criança pequena brincando em casa. E nos lembra que, talvez, nossa jornada espiritual seja muito mais longa e rica do que uma única vida terrena poderia contemplar. Que cada existência pode ser um capítulo numa história épica de crescimento, aprendizado e cura, que se estende através do tempo de formas que apenas começamos a compreender. Se você se sentiu tocado pela história de Dominique, saiba que ela representa apenas uma das muitas evidências crescentes de que a vida é mais vasta, mais misteriosa e mais esperançosa do que imaginamos, e que cada um de nós pode carregar em nossa alma memórias e propósitos que conectam nossa existência atual a jornadas muito mais amplas. Aqui no canal Círculo das Vidas, continuamos explorando esses mistérios fascinantes que nos ajudam a compreender melhor quem somos e para onde vamos. Inscreva-se e ative as notificações
para não perder nenhuma dessas histórias extraordinárias que podem transformar nossa visão sobre vida, morte e eternidade.